O que é avivamento? Já falamos, precisamos de avivamento. A resposta é clara. Nossa oração é: aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a nós pastores e líderes. Aviva, Senhor, a tua igreja. Aviva, Senhor, os jovens. Aviva, Senhor, os músicos. Aviva, Senhor. Enquanto a igreja dorme, enquanto a igreja não evangeliza, enquanto a igreja está mais preocupada com aquilo que é egocêntrico, aquilo que é bom para mim, em guardar dinheiro, o islamismo cresce, o pecado cresce, as pessoas estão indo para o inferno. Há um texto em Jeremias 5, verso 30 a 31, que diz o seguinte: coisa horrenda e espantosa tem se feito na terra. Os profetas profetizam falsamente. Os sacerdotes dominam por intermédio deles, e o meu povo assim o deseja. Mas que fareis no fim disso? Fiz duas perguntas hoje e creio que já tenho respondido. Primeiro, o que avivamento é? E nós vamos precisar falar um pouco mais sobre esta pergunta, mas temos uma visão geral. Segundo, precisamos de avivamento? E a resposta é: claro que precisamos. Como pastor, eu reconheço que a minha boa igreja, que a minha abençoada igreja precisa de avivamento. Eu preciso de avivamento. Os demais pastores precisam de avivamento. Esse coral, esses líderes de louvor, esses músicos, você que está sentado no banco, nós precisamos de avivamento. Nós precisamos, nós não queremos ser igual. Nós queremos mais de Deus. Então, a terceira pergunta que nós temos que fazer é: como obter avivamento? Primeira pergunta: o que é avivamento? Respondemos. Precisamos de avivamento? Respondemos, claro. Como obter avivamento? Eu tenho que levar você para o livro de 2 Crônicas. Você não precisa de abrir, eu queria que você olhasse para o projetor. 2 Crônicas, capítulo 7, você que assiste no vídeo, vamos tentar fazer esse vídeo ser projetado para você, esse versículo também. Diz o seguinte, leia comigo, por favor, toda a igreja bem alto. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Palavras escritas pelo, talvez Esdras escreveu crônica, não sabemos bem certo. Mas são palavras que saíram da boca de Deus no dia da consagração do templo que Salomão construiu ao Senhor em Jerusalém. O próprio Deus diz, e eu fiz questão que você olhasse no projetor, porque eu chamei a atenção de você a duas palavras, para que vocês vejam que avivamento é condicional. Não é mais do que simplesmente eu quero avivamento, eu preciso de avivamento. Mas a Bíblia diz, você quer avivamento? Você sabe o que é avivamento? Então, aqui está como obter avivamento. Não há segredo nenhum. Não há segredo do que... Porque Deus falou há muito tempo atrás. Ele diz se, e o se é condicional. Em inglês, if. Se o meu povo, não está falando com não crentes. Avivamento não é para não crente, porque nem vivo eles estão. Eles precisam de Jesus. É o meu povo, se o meu povo, a mensagem é para crente, se o meu povo que se chama pelo meu nome, falando de cristão, nós somos o povo que chama pelo nome do Senhor. Se o meu povo fizer isso, então eu vou fazer aquilo para eles. Se é a nossa parte, o então é a parte de Deus. Olhe para mim, por favor. Se é a busca do avivamento, então é o avivamento. Se é o que eu posso fazer, então é o que Deus vai fazer. Então vamos olhar como obter avivamento. Vamos voltar a esse texto agora de uma forma um pouco diferente. Note, por favor, a primeira parte do versículo. Se o meu povo,
que se chama pelo meu nome, número 1, se humilhar. Diga comigo, humilhar. Pastor, o que é humilhar? Humilhar é reconhecimento da dependência completa de Deus. Jesus disse em Mateus 5, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. O que é humilhar, pastor Fernando? É dizer que, eu não presto? Não. Jesus contou uma parábola de 2 homens que foram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro era publicano. O importante não era que um era fariseu, nem o que era publicano. O importante era a atitude dele. O fariseu chegava no templo e dizia assim: Senhor, eu te dou graças, porque eu tenho, porque eu sou, porque tu fizeste na minha vida. Era só se gabando, era só dizendo que ele tinha. Um outro, a Bíblia diz que ele nem olhava para o céu, batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus diz: quem saiu para casa justificado? O que se humilhou. De acordo com a parábola do fariseu e do publicano, se humilhar é reconhecimento da dependência de Deus. Eu preciso de Deus. Eu não tive nem tempo de conversar isso com a minha esposa hoje, mas há um sonho que eu tenho há muito tempo, muito tempo. Há anos eu sonho esse sonho e eu falo com a minha esposa, é sempre a mesma coisa. Eu sempre estou na igreja, a igreja está cheia e eu estou perto de pregar. Acontece em diferentes lugares, diferentes igrejas, mas sempre a igreja está cheia e eu estou perto de pregar. E quando eu vou entrar no templo, quando eu vou entrar no púlpito, sempre falta alguma coisa. Às vezes eu olho, estou sem um sapato. Às vezes eu estou sem meia. Às vezes a calça está diferente. Sempre está faltando uma coisa. E essa noite eu tive esse sonho novamente. E eu cheguei no púlpito, estava descalço. Falei, e agora, como é que eu vou subir no púlpito? Eu estou descalço. E eu converso com a minha esposa, o que significa isso? E a gente tem orado a Deus e fala, o que Deus quer falar com isso? E essa manhã, eu estava orando de manhã cedo. Eu falei, Senhor, eu vou pregar sobre avivamento, mas esse sonho está me intrigando. Eu estava num lugar, a igreja parecia um pouco, quem é do tempo da Glaitares, era Glaitares mais ou menos, a igreja estava cheia, era dia de ceia. E eu entrei no púlpito para pregar, eu estava de um terno preto, como eu estou. Por isso que eu usei o terno preto hoje, porque eu estava assim. A única diferença é que eu estava descalço. E aí, essa manhã, orada, eu falei assim, Senhor, o que significa isso? E pela primeira vez, eu senti uma resposta que me satisfez. Pode ser que Deus tenha outra. Talvez Deus até revele alguém, vai ter um montão de gente falando, não, pastor, significa isso. Se for de Deus, eu recebo. Mas no meu coração, Deus falava assim essa manhã, porque por mais que você se prepare, por mais que você esteja pronto, você sempre vai depender de mim. Você nunca estará totalmente preparado. Eu aceitei essa palavra. Ok, Senhor, eu recebo isso. Eu acho que isso é importante. E Deus é minha testemunha. Eu tomo esse púlpito com muita reverência. É o lugar mais santo. É o momento mais santo da minha semana. São esses minutos que eu gasto nesse templo. E Deus sabe o meu coração. Eu prego há mais de 28 anos. Não há um momento que eu subo no púlpito sem tremer. Sem dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu me preparei, mas eu não sei o que vai sair. Essa dependência de Deus. Esse sentimento que a gente tem de eu me fiz tudo, mas se Deus não mover, não vai acontecer nada. Isso é se humilhar. Nem sempre eu sou humilde. E quando eu não sou, Deus sabe como me humilhar. E quando você não é, Deus sabe como te humilhar. Jesus escrevia uma carta a uma igreja. Apocalipse capítulo 3, se você quiser abrir. Só para acompanhar, não precisa de ler se você não quiser. Interessante, eu nunca vi na porta de uma igreja, Primeira Igreja Batista de Laodiceia. Nunca vi isso. Assembleia de Deus, Laodiceia. Porque a gente não quer se identificar com Laodiceia. Eu já vi muito Igreja Batista Filadélfia, Assembleia de Deus Filadélfia, Ministério Filadélfia. Mas uma das 7 cartas era por uma igreja numa cidade chamada